paz, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos colocar de pé junto com a gente? Eu não sei se você teve a oportunidade já de agradecer pela sua vida, agradecer tudo que Deus tem feito, pela saúde. Mas antes de a gente iniciar o nosso momento aqui de adoração, eu gostaria que a gente levantasse um clamor, que a gente agradecesse por tudo que o nosso Deus tem feito ao nosso redor, a nossa família e em nós também. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu já estás aqui em nosso meio, Pai. Tu já estava, Senhor, no nosso ensaio, Pai. Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade em nosso meio. Nós te agradecemos, Pai, pela vida, Senhor, pela saúde, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque nada tem acontecido à nossa volta, Pai. A Tua mão tem estado sobre nós, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Pai, que Tu seja sempre o centro, Pai, desse encontro, Pai. Que Tu seja sempre o centro, Pai, de nossas vidas, Senhor. Que não seja a nossa intensidade, Pai, que não seja, Pai, a nossa empolgação, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduzindo nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, venha sobre nós, Pai, venha sobre a Tua igreja, Senhor, venha sobre os Seus filhos, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer
és a cura, grande poder, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Glória a Deus. Aleluia. Jesus fala muito ao meu coração quando eu canto essa música. Essa música fala o quão lindo, o quão maravilhoso e o quão poderoso é o nome de Jesus. Cante comigo, ó quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais do que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Santo, santo, és incomparável. Nós nos prostramos diante de ti. Santo, santo, A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, amém? Se não fosse esse nome, se não fosse o dono desse nome, Deus Todo-Poderoso, estar conosco, jamais poderíamos, não teria razão de estarmos aqui. Mas Ele está conosco, por isso, meu irmão, você tem motivo para se alegrar em Deus, amém? Aleluia! Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, hoje também o culto onde nós lembramos de um dos propósitos da igreja, um dos propósitos meu e seu, meu irmão, que é missões. Então Marcos capítulo 16, versículo 15, fala-nos desse propósito de estarmos também como igreja ainda nesse mundo. Marcos 16 e 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Que esses sinais também possam seguir a todos nós. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Quando estamos felizes por estar na casa do Pai, coloque a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus uma vez mais por você estar aqui, pelo livramento que o Senhor te deu, e foram muitos os livramentos essa semana, pelos testemunhos que nós temos para contar. Seja grato a Deus uma vez mais, dizendo: Pai das luzes, nós te agradecemos. Porquanto o Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor morreu numa cruz há muitos anos atrás. Mas não ficou, Senhor, no sepulcro. Tu ressuscitastes. E é o único Deus que pode estar no nosso meio. Nós louvamos a Ti porque Tu estás vivo no nosso meio, em nosso coração. E a Tua presença nós podemos sentir. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Senhor, nós queremos ser gratos por tudo. E essa noite, Senhor, tributar a Ti
um minuto, um momento de oração, de adoração ao teu nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa, por tudo aquilo que o Senhor fez e o Senhor continua fazendo, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis tomar assento. Esse é um culto da família junto com a consciência missionária, e esse mês a nossa carta missionária, os nossos vídeos missionários são de Moçambique, pastor Daniel Nogueira, a igreja de Blumenau, junto com a missão Esperança, junto com todos nós que somos cooperadores dessa obra. Nós continuamos fazendo missão no Brasil, em Blumenau, no Brasil e fora dele. Nós vamos ouvir e ver 2 vídeos e depois nós vamos orar pelos nossos missionários que estão lá em Moçambique, pastor Daniel, que está fazendo uma grande obra, um grande trabalho para a obra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, eu sou o missionário Daniel Nogueira, estou falando aqui direto da nossa base. Eu quero glorificar a Deus porque desde quando nós tivemos e iniciamos a nossa parceria, essa igreja missionária tem nos abraçado o nosso projeto. Para quem não sabe, nosso projeto que conta com crianças que vivem acolhidas aqui na base, com famílias que vivem com AIDS que nós auxiliamos, com velhos, com diversos projetos voltados para a área da saúde, com projetos acadêmicos no sentido de alfabetização de adultos, bem como o nosso projeto Luvuco, que é um projeto de alfabetização de crianças e reforço escolar. Muitas dessas crianças não conseguem aprender porque não comem, não têm alimentação em casa. Como as escolas não dão alimentação, essas crianças não conseguem aprender. Aqui na base, elas entram, comem, vão para as aulas, voltam, participam de todo o movimento de recreação assistida pelas professoras. O Senhor permitiu com que nós, nesse ano, tivéssemos momentos maravilhosos na base até que chegasse o mês de março. E no mês de março começou aquilo que nós conhecemos como estado de emergência nível 3. E o que nós temos vivido nesse período é um período de muita escassez, porque as famílias estão sem poder trabalhar, muita gente com fome, e nós seguramos as crianças aqui e realmente com todos os problemas que atingiram os outros países e as igrejas parceiras, nós enfrentamos momentos de muita dificuldade na base. Isso fez com que nós tivéssemos que fechar a base, não atender crianças de fora, isolar as crianças que estão aqui. A verdade é que nós estamos ainda nesse isolamento e, como vocês podem ver, nós estamos criando maneiras de cuidar de pessoas. Então, é claro, algumas igrejas continuam nos ajudando, enviando ajuda, um pouquinho de cada um. A gente vai reunindo. Nós temos alguns funcionários que precisam continuar trabalhando, que é a cuidadora das crianças que vivem aqui, o segurança, para manter a segurança da base. E nós estamos orando ao Senhor para que o período de pandemia passe, para que nós voltemos à normalidade, para que voltemos a abrir a base para receber as centenas e centenas de crianças que sempre estiveram conosco, participando dos diversos projetos de esporte, recreação, academicismo e, por que não dizer, a própria congregação que está dentro da base. Nós também estamos sem culto, tudo foi proibido, há uma regra de isolamento social e nós estamos obedecendo à risca. Nosso pedido de oração é para que vocês orem, para que nós continuemos ajudando os missionários que estão conosco. Nós estamos orando, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos conseguido fazer coisas que nós achávamos que não conseguiríamos, como vocês estão vendo nas imagens, ajudar o Júlio, que é o bebê que nasceu na base, ajudar o Jeremias a comprar a muleta que quebrou e ajudar as famílias que cercam a base e que precisam de nós. O que vocês puderem fazer por nós nesse período de escassez geral, nós também receberemos de bom grado, porque sabemos que essa igreja é uma igreja missionária. Eu quero aproveitar para louvar a Deus pela vida do pastor Eliabe e também toda a coordenação e diretoria daquilo que é o CTM Vida e do cuidado, do amor, do carinho, do apreço que vocês têm pelo nosso trabalho missionário aqui e por receber com carinho o Paulo e o Ed, que estão estudando no CTM, saudáveis, guardados. Que Deus em Cristo continue guardando a The Blue, que Deus em Cristo continue guardando toda a pastoral da The Blue e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Minha saudade, meu respeito, meu carinho por todos vocês. Um abraço a todos, em nome de Jesus.
foi no mercado, foi comprar pão, ficou ali na barraca, pegou TPM, My Love. Cobre monotônico com teu sangue, Senhor, trazendo salvação, avivamento, cura. Nós cremos na obra que o Senhor ainda tem a fazer neste lugar. Por isso nós elevamos o teu nome e te adoramos para sempre, em nome e para a glória de Jesus. Amém. De saúde sério, a igreja de Blumenau orou, Deus restituiu a saúde dele, e o trabalho que ele tem feito junto com a nossa ajuda tem sido um trabalho relevante no país Moçambique, e nós oramos e agradecemos a Deus pela sua contribuição, pela sua oferta. Nós queremos louvar a Deus também pela vida do pastor Nilton dos Santos e pela vida do pastor Peter Hibert, em frente à Secretaria da Missão, que tem enviado mantimentos a Moçambique para que o trabalho lá continue. Nós gostaríamos de convidar a igreja a estar em pé. Presbítero Edson, poderia fazer essa oração? Ore por Moçambique, ore por um avivamento em Moçambique, ore para que a pandemia pare, ore para que Deus possa nos dar novas diretrizes e atitudes certas para fazer a obra do Senhor nesse trabalho em Moçambique. Amém, irmãos. Maravilhoso Deus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, te louvando, te buscando e tendo o nosso alimento de cada dia, Pai. Pai, toca naqueles corações que estão famintos, não apenas pelo alimento físico, Senhor, mas para ouvir a tua palavra. Dá força àqueles homens que estão lá se dedicando, dando as suas tudo que eles têm em prol do teu reino, meu Pai. Abençoa-os também através de nossas vidas, Pai, que nós possamos estar orando por eles, contribuindo, ajudando o Senhor em nossas orações, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, ela é uma palavra simples, como todas as outras mensagens, né? São simples, gente. Nada muito rebuscado, nada muito, né? Mas essa mensagem, ela tem a ver com o nosso tempo, tem a ver conosco. Eu tenho proposto no meu coração, e eu sinto de Deus isso, de nós voltarmos a falar de algumas coisas básicas do Evangelho, de nós não ficarmos falando de tragédia, não ficarmos falando de lamento, não ficarmos falando de coisas ruins, porque isso a gente está vendo o tempo inteiro. Mas eu falar de coisas básicas do Evangelho. Eu creio que, por exemplo, a parábola que eu vou falar hoje aqui, é bem provável que aqueles que são jovens e adolescentes que estão entre nós, talvez você não tenha ouvido sobre ela, ou talvez você já tenha lido ela, mas não tenha compreendido ela. E aqueles que já conhecem, nós vamos trazer à memória. Eu não sei se eu vou começar uma série sobre parábolas, porque já está saindo outras coisas na cabecinha, mas hoje nós vamos trabalhar uma parábola que está em Mateus, capítulo de número 13 e verso de número 44. Mateus, capítulo de número 13 e verso de número 44. Como eu disse, mensagem básica, mas é a base do Evangelho. Se você compreender isso, vai mudar a sua compreensão também do reino de Deus, o que é o reino de Deus, quem é Jesus e por que você tem sido salvo e o que você precisa fazer para que essa salvação se manifeste. Quem achou diz, achei? Então nós vamos ler, Mateus 13 e 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha
e comprou-a. Amém. Fala conosco, Senhor. A tua igreja veio até aqui, Senhor, não por causa de mim, não por causa dos pastores, não por causa do culto em si, eles vieram por causa do teu nome, Senhor. Eles não vieram porque eles gostam do ambiente. É bom esse ambiente, é bom demais esse lugar. Nós amamos estar em família, mas nós também, Senhor, acima de tudo, amamos o teu nome. E nós estamos reunidos em torno do teu nome. E nós queremos que o Senhor fale conosco. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com o teu povo nesta noite. Ainda que seja, Senhor, apenas aquele lampejo de lembrança, aquele lampejo de esperança, nós precisamos da tua voz. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu desde pequeno sempre fui fascinado pelo Monte Everest. Sempre fui. Não sonho em escalar o Monte Everest, até porque é muito caro, mas eu sempre fui fascinado. Não sei se é porque o Monte Everest ele é um dos montes macabros, que é aquele monte assim que mata muita gente. O Monte Everest ele tem 8.848 metros de altura, né, acima do nível do mar. E ele é aquele monte que para você chegar lá, para você começar a escalada, você precisa de 1 ano, entre 8 meses a 1 ano, de treinamento em tempo integral. Isso é, quem quer escalar o Monte Everest precisa deixar toda a sua vida para trás, para durante 1 ano ficar treinando. E outra, você já precisa ser um alpinista experiente. Não pode ser qualquer um de nós chegar lá e dizer, eu vou passar 1 ano aprendendo. Não. Você já tem que ter muitas horas, tem uma milhagem lá de horas, que você precisa de experiência em alpinismo, para você passar 1 ano nos cursos, treinando para poder subir no Monte Everest. Monte Everest foi escalado em 1953 pela primeira vez, né, por Terzin Norway e o outro lá que eu me esqueço, Edmund Hillary. Eu me lembro desses nomes porque eu gostava muito da história do Monte Everest. E o Monte Everest ele vem custando desde 1921 mortes em cima de mortes. O ano passado foi o recorde de todos os anos, 20 mortes aconteceram de pessoas que tentaram escalar o Monte Everest. Sabe quanto que custa o treinamento? Custa entre 30 mil, o mais básico, até 120 mil dólares para você subir o Monte Everest. A pergunta é, a troco de quê? De você chegar lá, colocar uma bandeirinha do seu país, tirar um monte de foto e logo lembrar, você tem que descer, porque a hora que a temperatura pegar, né, a hora que vier um vento, ou então as avalanches podem começar a rolar e você precisa correr. Dias e dias de subida, para chegar lá durante alguns minutos, colocar uma bandeira no pico, tirar uma foto e depois descer tudo novamente. Cadáveres e mais cadáveres ao redor das estradas, de pessoas que morrem todos os anos e lá ficam, porque não tem como descer com um cadáver. A pergunta é, a troco de quê? De nada. De nada, só para você ter um orgulho de poder ter uma foto que você vai mostrar para os seus filhos e netos de que você subiu o Monte Everest. Mas as pessoas pagam um preço por isso, e o preço é alto, custa até a própria vida. Jesus, quando ele fala do reino de Deus, Jesus também fala do custo que existe o reino de Deus. Ele diz, olha gente, quando vocês quiserem falar de seguir a mim, de ser meu discípulo e de conquistar o reino dos céus, vocês precisam compreender que há um custo muito alto. O cristianismo é uma religião cara. Sério, ninguém nunca te falou isso, né? Ser cristão é algo muito caro. E eu vou explicar para você. Não é simplesmente uma escolha como você escolhe uma meia, né? Não, hoje eu vou escolher uma meia rosa, hoje eu vou escolher uma meia preta. Não é uma escolha tão simples. É algo que custa muito, tanto que Jesus falou assim, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam calcular o preço. Porque qual é o homem que vai erigir uma torre e não calcula quantos tijolos que nela vai, qual é o preço que você vai pagar para poder terminar essa torre? Porque se você não calcula, quando você vê, foi mais dinheiro do que você calculou e no fundo você vai ser envergonhado por começar um projeto e não conseguir terminar. Sabe por que existe muita gente desviada do Evangelho? Porque elas nunca calcularam o preço de seguir a Jesus. Sabe por que existe muita gente que para a caminhada? Porque ela nunca entendeu que o Evangelho de Jesus é uma religião cara. E eu vou explicar.
Primeiro eu preciso explicar dentro dessa parábola o que Jesus quis dizer. E aí eu vou explicar qual é o custo do evangelho. Jesus falou assim, ó: o reino dos céus é semelhante. Primeiro, o que é o reino dos céus? Vamos lá. O reino dos céus, nós vamos falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus ou o reino dos céus? É a mesma coisa. O reino dos céus é uma esfera, é um ambiente espiritual hoje, aonde todos os salvos estão presentes. Você não vê esse reino, ele é invisível, você não percebe ele. Mas todos os crentes, a partir do momento que eles aceitam a Cristo, são salvos por Jesus, eles passam a fazer parte dessa cidadania, que é o reino dos céus. Você recebe um passaporte, você recebe, né, um documento espiritual atestando de que você é um cidadão do reino dos céus. E aí Jesus disse: olha pessoal, quando eu falo do reino dos céus, vocês não fiquem se perguntando, eis o reino dos céus aqui, ou eis o reino do céu lá. Não, porque o reino dos céus, ele já está entre vocês, só que ele é um reino espiritual. Aí lá em Apocalipse a gente vai entender que o reino dos céus ele vai se tornar visível para nós quando Cristo voltar. E aí nós lembramos daquelas palavras que João fala, que depois se transformou na famosa canção da Aleluia de Handel, que ele diz: e o reino do mundo se tornará do Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Quer dizer, esse reino que hoje ele não é um reino físico, não é político, ele é um reino espiritual, é lá que os crentes habitam. Todo crente em Jesus está nesse reino. O apóstolo Paulo falou que nós somos transportados do reino das trevas, que era onde nós estávamos. Todo aquele que não é cristão, ele está debaixo do reino das trevas. Não existe uma pessoa que não tenha Cristo no coração que não esteja no reino das trevas. É triste dizer isso, porque tem gente que diz: mas meu vizinho é tão bonzinho. Ele está no reino das trevas. O Satanás governa este reino. Mas o apóstolo Paulo disse: nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Então, nós somos transportados para o reino de Cristo. Isso é, nós não estamos mais debaixo da soberania, da liderança de Satanás. Nós não estamos mais debaixo da potestade dos demônios. Nós agora estamos debaixo da soberania e do reinado do nosso Senhor Jesus. Quem crê nisso diz amém. Então você não precisa temer Satanás. Porque tem crente que fica vivendo a vida como se ele não tivesse parte nesse reino. Ele fica pensando que o diabo está lutando com Deus o tempo inteiro, e o diabo é páreo para Jesus. Não, o diabo já perdeu, o diabo é perdedor, ele não tem mais conversa, ele já sabe qual é o seu final, ele está apenas mantendo o seu pequeno reino, e ele não quer que o reino de Deus cresça, ele quer que as pessoas continuem presas a ele, porque essas pessoas que estiverem presas a ele, quando Cristo voltar, essas pessoas, infelizmente, serão condenadas com ele. Então, não tema, irmão, o inimigo. Primeira coisa que eu quero te dizer hoje aqui: não tema o inimigo, porque você não faz mais parte do reino dele. Eu assisti esse dia um programa chamado Aeroporto, e no programa Aeroporto, NetGeo, se não me falha a memória, as pessoas vêm às vezes com passaportes falsos. E eles são barrados, eles não conseguem entrar no país. E quando eles são barrados, eles começam a chorar. E eles dizem: eu não posso voltar para o meu país. Por que você não pode voltar para o seu país? Lá eles vão me matar. E aí o que eles fazem? Entram com um pedido de asilo. E se esse pedido de asilo for atendido, essa pessoa entra no país onde ela queria entrar, e ela não precisa mais temer, seja a gangue que estava atrás dela, seja o governo que a estava perseguindo, ela não precisa mais temer, porque agora ela está protegida pelo novo Estado, pela nova república, onde ela está. Nós não precisamos mais temer Satanás, porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Satanás não nos toca mais, Satanás não nos ameaça mais, nós somos de Jesus Cristo. Primeira coisa. Uau! Isso é o reino dos céus. Se você entendeu isso, você já está entendendo o começo do sermão. O reino de Deus. O reino de Deus, ele é tudo isso, é uma bênção. Nós temos que orar. Jesus disse: orem,
Na oração que vocês fizerem todo dia, orem, venha a nós o teu reino. Isso é, que se faça a tua vontade logo na terra e no céu. Que o teu reino, quando ele vier, quando ele for instalado de vez, definitivo, visível para todo mundo ver, faça isso logo, Senhor. Só que esse reino, ele não é de graça. Não é uma coisa que simplesmente foi assim, ó, feita do nada. Não, não, não. Esse reino, ele tem um preço. E Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo hoje, ele tem R$1 trilhão. Você não faz ideia de quanto dinheiro é isso. R$1 trilhão. Esse homem, se ele chegasse diante de Deus e dissesse assim: eu quero um passaporte para este reino, eu quero entrar nesse reino, eu quero conquistar esse reino, ele desse R$1 trilhão, aquele 1 trilhão não valeria metade de um centavo. Porque este reino, ele custa muito mais do que se pode imaginar. Homem nenhum que tivesse todos os bens dessa terra, ouro dessa terra, ele jamais conseguiria conquistar esse reino. Aliás, Jesus fez um paradoxo, ele disse assim: olha, é muito difícil para o rico entrar no reino dos céus. Ele está falando de quem tem dinheiro? Não, ele está falando de quem ama o dinheiro, de quem pensa que o dinheiro compra tudo, de quem pensa que pode conquistar todas as coisas com dinheiro, e por trás dessa expressão também está aquele que pensa que pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu vou fazer parte do reino dos céus porque eu faço tudo certo, eu tenho muita riqueza, não só no meu bolso, mas eu tenho riqueza em mim. E aí Jesus diz: é muito difícil para essas pessoas entrarem no reino dos céus. Por quê? Porque elas são tão cheias de riqueza em si, elas amam tanto as riquezas suas, que elas não conseguem entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus é para os pobres. O reino do céu é para aquele que diz: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não pago, não há nada que eu possa fazer para entrar neste reino, mas eu creio que Cristo pagou o preço deste reino, que é um preço que era impagável. Cristo pagou esse preço por mim, e aí então eu posso entrar, porque Cristo pagou a taxa. Quando ele disse: está consumado, a taxa deste reino está paga. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, o apóstolo Pedro, perdão, vai dizer: não foi com ouro que vocês foram comprados, não foi com prata que vocês foram adquiridos, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro que não tinha nenhum defeito. Glória a Deus por isso. Isso é básico do evangelho. Eu gosto de pregar o evangelho básico, gente. O reino dos céus, ninguém pode comprar. Daí Jesus vai lá e compra, e aí a gente adquire ele de graça. Mas só que ele não é de graça. Agora, pastor, como é que se explica isso? Vou resumir: ninguém compra a salvação, ninguém compra o reino. Jesus já fez isso, mas quem encontra o reino precisa renunciar tudo o que tem para poder adquiri-lo. Do you understand me? Yes? Vastes to me? É assim? Você não compra, porque você não pode comprar. Jesus vai e compra por você, ele adquire o teu passaporte. Só que quando você chega diante da hora da entrada para esse reino, se você não renuncia tudo que você tem, você não entra. E é isso que fala essa parábola. Vamos lá? Essa parábola diz: o reino dos céus, esse reino que a gente acabou de falar, ele é semelhante a um tesouro escondido. Esse tesouro está escondido num campo, e um homem achou e escondeu. Aí esse homem, pelo gozo dele, já vou explicar isso aqui, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Presta atenção. Ano de 2014, fevereiro, lá na Califórnia, norte da Califórnia, um casal estava andando por uma nova propriedade que havia adquirido, um terreno bem grande, e havia uma trilha no meio daquele terreno, e eles começaram a caminhar por aquele terreno. Daqui a pouquinho eles encontraram uma lata, assim, afundada na terra, uma lata um pouquinho mais distante. Eles olharam aquela lata e acharam incomum, e eles foram lá e chutaram aquela lata, mexeram, e aí precisaram pegar uma pá e escavar. Quando eles começaram a escavar, eles começaram a achar um monte de outras latas parecidas com aquela. Eram mais de 1.400 moedas que foram feitas
entre 1883 e 1899, peças de ouro, caríssimas, raríssimas, que valiam todas juntas 10 milhões de dólares. Você já pensou? Eles tiveram muito mais sorte do que qualquer pessoa que pudesse jogar na Mega Sena, na Trimania, sei lá o que é que o pessoal joga. Quando Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que está caminhando num campo, é exatamente isso. Esse homem eu não sei se ele estava cavando o campo, a Bíblia não deixa bem claro, mas esse campo não é dele. Esse homem está caminhando no campo, e se ele estivesse cavando, se ele estivesse arando aquele campo, não sei, nós não sabemos, a Bíblia não dá esse detalhe, mas ele encontra uma coisa que não é dele, que está no campo, só que está escondida. Segundo a tradição da época, as pessoas não guardavam as coisas em casa e nem em banco. Elas não guardavam dinheiro no banco. Era muito raro as pessoas guardarem dinheiro no banco. As pessoas guardavam dinheiro em bens e em terrenos. Então as pessoas, por causa das guerras que aconteciam, os soldados estrangeiros vinham e espoliavam, eles tiravam tudo, todos os bens que haviam dentro das casas das pessoas, eles levavam embora. Então, para você poder se proteger, o bem que você adquiriu durante toda a sua vida, você guardava e escondia num lugar inusitado, num campo, debaixo de uma árvore. Você pegava, colocava dentro de um pote, de um tesouro, de um vaso de barro, você colocava esse tesouro lá e você escondia em algum lugar que fosse muito inusitado, para que ninguém soubesse. Quando esse homem está caminhando nessa terra e acha isso não é dele. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter pegado e ido até o proprietário e dito, há um tesouro no seu campo, mas a lei judaica dizia que o tesouro é de quem encontrou. O tesouro é de quem encontrou. Ele poderia ter pego aquele tesouro, botado debaixo do braço e ido embora sem falar nada para ninguém. Mas se alguém o visse fazendo isso, poderia haver uma guerra judicial. Para evitar que houvesse uma guerra judicial, e a Bíblia diz por que ele fez isso. Ele ficou tão alegre pelo tesouro que ele encontrou naquele campo que não era dele, que ele enterrou de novo o tesouro no campo. E ele vai para casa, vende tudo o que tem e volta para o dono do campo e diz, quero comprar o teu campo. Eu fico pensando a cara do dono do campo quando ele chegou. Como assim você quer comprar meu campo? Você não tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Vende tudo o que eu tenho para comprar esse campo. Por favor, venda para mim. Ah, ok, se você vendeu tudo é suficiente, passe para cá. Mal sabia aquele dono que dentro daquele campo havia um tesouro de valor inestimável. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Você vai entender a partir da segunda parábola. A segunda parábola, ela fala, Jesus começa a falar, outro sim, isso é, além disso, né? O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aqui Jesus, ele acrescenta, ele diz, olha, tinha um homem, chegou num campo, tropeçou no tesouro, e ele pegou, escondeu aquele tesouro de novo, vendeu tudo que tinha, e comprou o campo para poder ficar com o tesouro, devido à tamanha alegria que ele tinha. Aí teve um outro homem, que ele era um negociante de pérolas, ele era um negociante, ele era alguém que vendia, ele era alguém que negociava, ele era uma pessoa que trabalhava buscando pérolas. Se você pensar nas pérolas hoje, talvez você não dá tanto valor, mas nesta época a pérola era o diamante. A pérola era o que mais tinha de precioso. E para você pensar na época, você buscar pérolas, uma pessoa precisava se jogar ao mar com uma pedra de muito peso presa nela.
E essa pessoa, sem nenhum tipo de material, sem nenhum tipo de subterfúgio para poder respirar, essa pessoa simplesmente enchia o pulmão e descia. Lá embaixo, presa a uma pedra de grande peso, esta pessoa procurava ostras para poder abrir e poder ver se havia pérola. Isso levava vários minutos. Você já imaginou isso? Aí essa pessoa precisava se desvencilhar das cordas que a prendiam. Se ela não fizesse isso, ela morria. Muitos morriam. E ela se desvencilhava das cordas que a prendiam, e então retornava para a superfície para poder verificar o valor da pérola que ela havia conquistado. Era um trabalho extremamente perigoso. Só que lá em cima havia um homem esperando pérolas, para ele poder ver essa sim, essa não, essa sim, essa não. E diz a Bíblia que uma hora chega uma pérola na mão dele, que ele diz assim: isso aqui eu nunca tive, e era exatamente uma desse tamanho, desse brilho que eu estava procurando. E esse homem não tem dinheiro para comprar. A pessoa que foi lá e buscou a pérola, ela simplesmente tem a pérola nas mãos. Esse homem vê essa pérola, bota o olho nela e fica com desejo de tê-la, mas ele não tem condições. O que ele faz? Volta para casa, vende tudo que tem, pega o dinheirinho e diz: eu quero esta pérola. Por quê? Porque ter uma pérola era sinal de extrema riqueza. Uma loucura. Porque, segundo os investidores, o Ramon pode nos ajudar, que ninguém investe todo o seu dinheiro numa coisa só. Os investidores dizem: ei, você, diversifique seus investimentos. Põe um pouquinho em cada coisa, senão você pode se quebrar da noite para o dia. Mas esses dois homens fizeram o quê? Pegaram tudo que tinham e investiram numa coisa só: o tesouro que eles haviam encontrado. Eu quero passar com você 4 verdades que a gente vai aprender nesse texto. 4 verdades. Esses homens, eles fazem um investimento de toda a vida deles numa coisa: o tesouro que eles encontraram. Primeira verdade que a gente vai descobrir: o reino de Deus não se vê na superfície. Repita comigo: o reino de Deus. Mais forte, só para movimentar. O reino de Deus, não se vê na superfície. O tesouro está onde? Enterrado na terra. A pérola está onde? No fundo do mar. Um observador casual, uma pessoa que simplesmente olha por cima da terra, não vê. Uma pessoa que olha por cima do mar, não vê. Esse tesouro está enterrado. Jesus disse que o reino de Deus não era anunciado por fanfarra. Jesus disse que o reino de Deus não era uma coisa que todo mundo podia perceber. Nicodemos, em João capítulo 3, quando se encontra com Jesus, Jesus diz assim: olha, Nicodemos, eu preciso dizer uma coisa: ninguém consegue ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma coisa que ninguém consegue perceber se não houver uma revolução no seu coração, um desejo, uma paixão por aquilo. Eu não sei por que tem crente. Gente, eu converso com muita gente, eu aconselho gente todos os dias, há muito tempo. E a gente vê crentes que dizem assim: eu não entendo, porque a minha prima, ela rejeita o Evangelho. Eu não entendo, porque o meu filho rejeita o Evangelho. Eu não entendo porque que aquela pessoa não entende, porque que eu sou tão apaixonado por Jesus. E ela zomba do Evangelho. Sabe por que ela zomba? Porque essa pessoa, ela só vê a superfície. Ela não consegue ver o que você conseguiu ver. A Bíblia diz que eles foram cegados pelo Deus desse século, que lhes cegou o entendimento. Sabe, gente? Você precisa entender isso quando se trata das coisas de Deus. Nem todo mundo entende. O apóstolo Paulo disse que essa palavra, ela é loucura para os que perecem. Eles não entendem como é que você vai e vende tudo que você tem. Como é que você perde tudo que você tem para investir num campo que não tem nada? E você diz: você que se engana que não tem nada. Você que pensa que é só mais uma igreja.
Você que pensa que é só mais uma religião, você que pensa que é só mais uma coisa de gente louca, maluca e tal, é você que pensa, porque você não viu o que eu vi, porque você não descobriu o que eu descobri. Eu descobri que tem um tesouro de valor inestimável. Eu descobri que esse negócio é muito mais valioso do que 1 trilhão do dono da Amazon. É muito mais valioso do que todos os bens que existem nesse mundo. O reino de Deus é mais valioso do que a minha própria vida. Por isso eu vendi tudo e comprei esse negócio. Está na superfície. Nem todos vão ver. Não fique triste. A gente fala, a gente ora, prega, mas nem todos vão ver. Deus precisa abrir os olhos dessa pessoa para que ela consiga ver o que tem de tão especial numa pérola que parece como as outras. Não. Esta pérola é de grande valor. O que tem de diferente na tua igreja que não tem na minha? O que tem de diferente nesse teu Jesus que não tem na minha Maria? O que tem de diferente nesse teu Jesus que não tem no meu santo? O que tem de diferente no teu Jesus que não tem nos meus orixás? Sabe o que é diferente aqui? O reino dos céus, que é um valor inestimável. Uau! Segunda coisa, o reino dos céus, a entrada nele é particular. É um homem, não é uma família, não é um clã, não é uma igreja, é um homem. O reino dos céus é um por um. A entrada no reino dos céus é um por um, entre o pai, mas pode não entrar o filho. Entra o filho, mas pode não entrar o pai, porque é cada um que precisa se deparar diante desse tesouro e dizer: ok, eu pago. Mais uma vez estou dizendo, não estamos pagando a nossa salvação, estamos renunciando. Pagar é renunciar. E essa renúncia é particular. Não é porque você é batizado na Assembleia de Deus que você faz parte do reino de Deus. Não é porque você é uma pessoa que veio à igreja que você faz parte do reino de Deus. Não se engane. Se você não renuncia a tudo que tem, você não é discípulo de Jesus. Ele já havia falado sobre isso. Se você não pagou o preço desse reino, desse campo, dessa pérola, você não é um discípulo. É pessoal. Terceira coisa, eu preciso correr. Nem todo mundo encontra o reino da mesma forma. O primeiro homem, a Bíblia diz que ele encontra um tesouro num campo. É aquela coisa acidental. Ele não esperava. Ele não sabia. Ele simplesmente encontrou. Eu não sei se você se recorda do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava bufando de raiva dos crentes, indo a caminho de Damasco, pensando assim: eu estou certo, a minha religião é a melhor, eu estou correto nas coisas que eu faço, e eu vou acabar com esses hereges chamados cristãos. E a Bíblia diz que enquanto ele respirava ameaças, bufava, essa é a expressão, a Bíblia diz que daqui a pouquinho vem uma força, um clarão muito forte, ele cai. Tem gente que diz que ele cai do cavalo, mas a Bíblia não diz. Ele só cai. Ele cai ao chão, fica completamente cego. A única coisa que ele ouve é uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és tu para que eu te persiga? E o resto da história você sabe. A Bíblia diz que Saulo vai para a casa de Ananias, ele está cego, daí ele vai lá ele vai para uma casa, lá ele fica em oração, até que ele recebe a oração de Ananias, depois ele muda. Como é que acontece a conversão de Saulo? Saulo está vindo, dia após dia, não, ele encontrou, foi um negócio assim, ó, pá.
A mulher samaritana chega no poço querendo água. João capítulo 4, ela que chega querendo água. E a Bíblia diz que, de repente, Jesus vem e começa a conversar com ela e diz: tu veio buscar água, mas a água que eu vou te dar, essa aí tu nunca mais vai ter sede. Como é que eu faço para fazer isso? Está aqui, ó. Essa mulher volta para casa, transforma a cidade onde ela está, e foi sem querer. Eu não sei se você se lembra da sua conversão, mas alguns de nós tropeçamos no tesouro. A gente nem queria, estava assim, ó, estava de boa na vida, até estava tudo bem, até você estava assim, vivendo uma vida normal, mas daí daqui a pouquinho, quando você tropeçou, você viu, meu Deus, o que é isso? Como eu estou sendo... Como isso me atingiu, como o valor desse campo, como o valor desse tesouro me atraiu. Eu não posso ficar sem isso, eu quero isso. E aí você olhou para o resto da sua vida e viu que nada mais tinha valor, e foi de repente. Quantos aqui foram salvos de repente? Você nem esperava. Mas a Bíblia também vai dizer do outro homem, que é aquele homem que vai atrás de uma pérola, e ele fica pesquisando. Quando a Bíblia diz que ele era um mercador, ele andava de mercado em mercado. Tem uma pérola aí? Tem, mostra aí, essa. Não serve. Vai no outro mercado. Tem uma pérola aí? Mostra, essa. Não serve. Tem uma religião aí? Tem budismo, tem taoísmo, tem xamanismo? Não serve, não gostei. Tem essa aqui, tem. Não. Até que ele chega no Evangelho de Jesus Cristo e ele vê, nada pode se comparar a isso. Daí ele lembra, não tenho grana. Vem a ideia, vende tudo que tem. Aí vende tudo que tem e compra a pérola e adquire para si. Esses são aqueles que buscam e que foram de lugar em lugar, que cresceram na igreja, mas que tiveram que cavar até descobrir o poder do Evangelho em si mesmo. São aqueles que de repente andaram de religião em religião, buscando o poder que havia no Evangelho. E quando você se deparou do Evangelho, você disse, era isso que eu precisava. A Bíblia vai falar que Atos capítulo de número 10, por exemplo, Cornélio, um homem justo, estava jejuando. Mas quando os apóstolos chegam na casa dele, o apóstolo Pedro chega na casa dele, ele não conhecia Jesus, não conhecia o Espírito Santo. Era um homem temente, mas ele era só temente, ele não era crente, ele não estava convertido, ele não estava transformado pelo poder do Evangelho. E a Bíblia diz que esse homem então, ele recebe o Espírito Santo, ele e toda a família é batizado, e a partir daí uma igreja se instala ali. A gente precisa compreender que Deus, Ele tem jeitos e jeitos de trabalhar. As duas áreas são soberania de Deus. Você pode ter tropeçado no reino, foi Deus que fez isso. E você pode ter procurado durante muito tempo até encontrar o reino, também foi Deus que fez isso. Porque Deus quer, a Bíblia diz que Ele quer ser encontrado, Ele quer ser achado. Esse tesouro pode estar embaixo da superfície, mas Deus ainda assim coloca o desejo em alguém para buscar, porque Ele quer ser encontrado. Glória a Deus. Porque poderia ficar escondido para sempre. A quarta verdade, e a última: quem não perde não ganha. Escuta, nas duas parábolas o tesouro é comprado. Os dois homens precisam abrir mão daquilo que eles têm para poder adquirir um novo. Martin Luther King já dizia, né? Se você ainda não achou uma causa pelo qual vale a pena você morrer, você não achou um motivo de vida. Quem não tem um motivo para entregar tudo que tem, não tem motivo para ter o que tem. Vou repetir, essa saiu quentinho. Quem não tem um motivo para entregar tudo o que tem, não tem motivo de ter o que tem. Eu vou entrar na parte final da mensagem para que você compreenda. Hoje a mensagem ela é muito direta para alguém que está aqui. Porque há pessoas entre nós que elas não vendem tudo o que têm e querem conquistar o reino de Deus.
elas não abrem mão de pequenas coisinhas, que são tão minúsculas, perto do tamanho do tesouro, elas não abrem mão. E elas seguram essas pequenas coisas. Para onde eu vou? Como é que vai ser da minha vida? Escuta, você vai ter um tesouro. Você vai ter um tesouro, mas você está preocupado com seus trapos velhos. Você vai ter um tesouro, mas você está preocupado com o seu fusquinha. Você vai ter um tesouro, mas você está preocupado com uma coisinha pequena. E quem não quer vender tudo o que tem, não vai receber o que não pode adquirir. Porque você não pode comprar. Foi Cristo que comprou. Mas a única coisa que você tem que fazer é vender o que tem. Se você não vende o que tem, você não recebe o que não pode ganhar. E isso envolve família. E isso envolve coisas particulares. Isso envolve vícios. Isso envolve desejos. Isso envolve a opinião daqueles que nós amamos. Jesus mesmo disse: quem não ama a mim, mais do que ama seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Daí é bem provável que alguém disse: tudo bem, pai e mãe passam, né? Mas os nossos filhos, não. Ele completa: quem não ama seu filho ou sua filha, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Jesus, que pesado. Quem não consegue se desvencilhar das coisas mais amadas da sua vida, porque encontrou a Cristo, não recebe a Cristo. Pastor, o senhor está dizendo para nós abandonar a nossa família? Não, estou dizendo que o amor, o prazer, o desejo seu está em Cristo, no reino dos céus. E quando tudo mais for contra Cristo, você escolhe ficar com Cristo. Moisés passou por uma situação muito crítica na sua vida. Volta a Moisés, gosto de falar de Moisés. A Bíblia diz que ele vai para o Monte Sinai, vê a sarça ardendo, Deus conversa com ele, faz uma promessa para ele de que ele vai tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, e aí Deus faz aliança com ele. Gente, quando ele volta para casa, eu fico imaginando, a primeira pessoa que ele encontrou foi a esposa, Zípora. Aí ele começa a conversar com Zípora: olha, eu tive um encontro lá, ela, poxa, meu marido está transformado mesmo, né? O cara estava acostumadão em 40 anos cuidando de ovelha, agora está dizendo que nós vamos para o Egito? Como assim? Não, nós vamos para o Egito. Pega os 2 meninos, o Gerson e o Eliezer, vamos voltar, vamos para o Egito. Bora. Só que antes eu tenho que fazer uma coisinha. Deus fez uma aliança comigo. E eu preciso fazer parte dessa aliança, eu preciso fazer minha parte na aliança. A aliança que ele fez a Abraão, qual era essa aliança? Tinha um sinal, a circuncisão. Aí, ele pega o filho mais velho, circuncida, Gerson. Eu fico pensando, Zípora, que nunca tinha visto aquilo, ali do lado. O filho se contorcendo de dor, porque era uma cirurgia terrível. Quando ele vai circuncidar o segundo, Zípora se põe na frente. Não, senhor. Não, senhor. Tu não vai fazer isso com o nosso filho mais novo. Pode ter feito com o mais velho, mas com o mais novo tu não faz não. E eu fico pensando, a Bíblia não diz, mas que eles ficaram nessa discussão. Até que uma hora, Moisés, para ter paz, faz o quê? Deixa para lá, não vou fazer. Vamos seguir viagem. E eles seguem viagem. No meio do caminho eles acampam. E quando eles estão bem de boa, Deus aparece e quer matar Moisés. What? Como assim? Deus vai matar o cara que ele acabou de fazer aliança lá? Não. Espera aí, tem um segredo por trás disso. Moisés, ele era para ser um líder de um grande povo e não conseguia nem renunciar à vontade da sua esposa para fazer a vontade de Deus. Quando Deus aparece para matar Moisés, Zípora então pega a faca e ela mesma faz a cirurgia rápido no filho. Foi pior.
Aí ela pega o resto da cirurgia, joga assim no pé de Moisés, que nojeira. E ela diz: tu é um homem sanguinário. Por que Deus quis matar Moisés? Por que Deus não matou Zípora? Porque Moisés, ele tinha uma aliança com Deus. E para ter essa aliança com Deus, você precisa renunciar todas as demais quando essas competem com Deus. Ele tinha que dizer para a mulher: olha, mulher, você está me testando para eu obedecer ao Senhor ou obedecer à sua vontade, porque você está com pena do menino por algumas dores que ele vai passar por alguns dias e depois vai se recuperar, e a aliança é eterna. Você acha mesmo que eu vou trocar esse período de dor do menino para perder essa aliança com meu Deus? Só Deus aparecendo para matar o marido dela, para ela compreender o que era o tamanho da aliança que havia sido feita. Fica de pé, eu quero encerrar, eu preciso encerrar. Meu Deus. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Sabe o que é isso? Não quer dizer que você fica puxando o reino de Deus. Quer dizer que toda vez que há uma batalha contra você, para que você não tome o reino dos céus, você luta. E hoje alguém entrou aqui, e essa mensagem é só para você. Você está lutando contra alguma coisa que está te impedindo de entrar no reino dos céus. Você tem desejo, você encontrou até esse tesouro, você sabe o tamanho que ele tem, mas você ainda não renunciou tudo que tem. Eu não sei se é a sua casa, eu não sei se é a sua família, eu não sei o que é que você ainda não renunciou. E Deus está falando com você nessa noite dizendo: o que você tem para ganhar é incomparavelmente melhor do que você vai deixar para trás. Mas você precisa deixar. Quando Pedro diz para Jesus assim: Jesus, a gente deixou a mulher, a gente deixou os filhos, a gente deixou pai e mãe, a gente deixou tudo isso para te seguir, o que a gente ganha, Jesus? Você lembra da resposta de Jesus para Pedro? Oh, rapaz, você não faz ideia. Você vai ganhar aqui nessa terra muito. Ixi! E isso muito que você não consegue calcular, você vai ganhar 100 vezes mais na vida eterna. O que quer dizer? Rapaz, você não faz ideia do que você fez, do negoção que você fez. O que falta para nós como igreja hoje é isso. É nós entender há uma riqueza que nós não podemos desperdiçar. Chega de a gente ficar trocando a riqueza por coisas que são tão pequenas. Eu vou chamar aqui à frente você que hoje veio se desfazer das pequenas coisas que você tem, dos seus trapinhos velhos. Vou chamar aqui à frente, porque eu sei que há pessoas que precisam vir à frente, tomar uma decisão e dizer assim: Jesus, eu renuncio tudo que eu tenho, porque eu encontrei em Ti o maior tesouro de todos. Os demais fechem os olhos. E o primeiro corajoso, a primeira corajosa vai vir à frente e tomar essa decisão hoje. Você vai dizer para Jesus: hoje eu vim renunciar. Hoje eu vim entregar, porque se eu não entregar, eu não adquiro, eu não consigo adquirir esse reino, porque esse reino, ele só é tomado mediante a renúncia de tudo quanto tem. Você quer renunciar a alguma coisa? Você quer renunciar a algum prazer? Você quer renunciar a algum desejo? Ei, você quer renunciar a algum amor que está muito forte na sua vida? E você precisa dizer assim: eu tenho amado mais isso do que a Jesus, e hoje eu quero renunciar, porque senão eu não consigo entrar para esse reino. Você quer fazer isso? Aproveite enquanto todos estão de olhos fechados, você vem fazer essa oração. Pastor, por que eu tenho que ir lá na frente? Eu faço isso aqui no banco. Não. Você já prometeu tantas vezes para você que você ia parar, e você não parou. Prometa pelo menos diante da igreja do Senhor e diante dos anjos de Deus que estão no céu. Você disse tantas vezes que você seria diferente, que você ia alcançar o reino do céu, mas você não alcançou, porque você não se desfez.
Pode ser uma coisa muito pequena para você. Pode ser uma coisa que talvez é insignificante. Mas isso tem te impedido de assumir o reino dos céus. E eu posso dizer para você que o prazer que você vai receber a partir do momento que você descobrir que tesouro é esse, é incomparavelmente melhor aos prazeres que você pode ter em qualquer outra coisa nesse mundo. Oh, Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós queremos orar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você, para que você possa hoje, nessa noite, ter força para dizer: não, não, não. Eu renuncio, eu vendo tudo que eu tenho, porque eu preciso desse reino. Eu preciso desse reino. Mais alguém? Você está se prendendo a coisas, a pessoas. Você está se prendendo a opiniões, a desejos, a prazeres, a sonhos, a negócios, e você ainda não compreendeu o tamanho do reino que você está perdendo. Glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Jesus é precioso, nós jamais o perderemos, jamais, jamais. Eu posso dizer para você que veio aqui à frente que você está assumindo um compromisso com Jesus, e isso é sério, e Ele está levando a sério, e o prazer de ter Jesus em você vai ser muito maior do que a perda que você está tendo. Muito maior, muito maior. Eu digo isso pelas experiências que tenho em renunciar para adquirir o reino. Vamos orar? Jesus, eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço porque nós somos apresentados ao teu reino. Alguns de nós tropeçando, outros de nós procurando muito, mas todos nós fomos expostos ao teu reino, e nós descobrimos esta pérola de grande valor. Agora nos dá força, Senhor, para nós renunciarmos, Senhor, aquilo que nós ainda temos, que é nada, para nós poder adquirir tudo que o Senhor já tem para nós. Ó Espírito Santo, trabalhe neste coração para que eles possam tomar a decisão certa, tomar a atitude correta de deixar para trás aquilo que precisa ser deixado. Eu não sei o que é, Senhor, mas eles podem sim, pelo poder que há no Teu Espírito Santo, pela alegria que eles vão encontrar no tesouro que eles estão descobrindo. Em nome de Jesus nós oramos por eles. Dê força e os abençoe. Oramos e cremos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Retornem sabendo que há um compromisso que vocês têm com o Senhor, e essa renúncia vai ser fácil mediante o tesouro. Aleluia, cante. Somente em ti não vou, e eu vou. Quanta coisa a gente precisa sofrer para entender que Jesus é a única coisa que a gente tem. Eu vou te explorar. Si bemol. A gente canta, né? Precioso é Jesus, precioso pra mim. Confesso aonde? Eu confesso na vida e na que tudo pra mim. Vamos cantar mais uma vez, gente? Precioso pra mim é mais do que tudo, Senhor. Precioso pra mim é Jesus. Eu
confesso na vida e na morte, que tudo pra mim ainda que seja na morte. Ainda que seja na morte, que a nossa palavra seja essa: Tu és tudo. Tu és tudo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. A gente encontrou o que mais vale. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai para casa, meu irmão, com essa certeza de que você pode não ter nada nessa vida, irmão, mas você tem tudo, porque você tem Jesus. O reino dos céus é seu. O reino dos céus é seu. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. O Senhor te guarde e te proteja e te ajude a viver sempre com os espíritos no reino dos céus e renunciando tudo o que precisa ser deixado para trás. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Daqui a 15 minutos começaremos o nosso outro culto das 8. Nós queremos agradecer a você que veio. Deus te abençoe. Boa semana para vocês. Espero você na quarta e também na quinta. Deus abençoe.